Porque o iPhone 13 Pro é mais caro que o 14 Pro? Olhar para o iPhone 13 Pro e o 14 Pro lado a lado faz até os usuários mais experientes ficarem confusos. Isso porque a fabricante fez poucas alterações no visual do aparelho. No verso, o módulo triplo de câmeras está maior e mais saltado na versão de 2022. Para quem compra os modelos mais recentes vendidos nos Estados Unidos, a lateral não exibe a gaveta para chip SIM, pois a empresa norte-americana parou de oferecer a conexão com operadoras de forma física. Com isso, só é possível utilizar o aparelho com eSIM por lá. Entretanto, a opção permanente de iPhone 14 Pro vendidos no Brasil e na Europa são a com chip físico. Na parte frontal está a maior mudança do modelo mais novo, pois o Note agora se chama Dynamic Island e traz funções que vão além de desbloquear o celular via Face ID. O recorte, que antes era inútil, agora possui um dinamismo que permite a adequação em diferentes usos. Por exemplo, ele exibe as ondas sonoras ao abrir streams de música, indica quando uma ligação está sendo feita e também se transforma em um quadrado ao realizar a leitura facial. Tanto o iPhone 13 Pro quanto o 14 Pro possuem tela de 6.1 polegadas. Isso volta para o usuário com um grande ponto positivo da marca, já que os displays dos celulares da Apple nem sempre foram bons o suficiente para a maioria. Entretanto, a atualização para o painel XDR OLED dá mais realismo para as cores exibidas no visor e também proporciona uma experiência premium condizente com as características gerais dos smartphones. Entretanto, o iPhone 14 Pro tem uma leve vantagem. Trata-se do brilho da tela, que é de 1000 nits, assim como seu antecessor, mas pode alcançar um pico de 2000 nits. Isso é algo inédito na fabricante e ajuda a aprimorar a sua usabilidade em diferentes cenários, principalmente em ambientes mais escuros. Apesar de terem upgrades no hardware, o iPhone 13 Pro e 14 Pro possuem poucas diferenças entre si. A principal está no chipset, pois a versão de 2021 carrega o A15 Bionic, enquanto o mais recente tem o A16 Bionic. Na prática, essa alteração no hardware não é tão sentida quanto acontece em celulares Android. Porém, é importante destacar que o smartphone lançado pela Apple em 2022 é o mais rápido e avançado entre os modelos Pro com tela compacta. É possível jogar qualquer título presente na App Store com as configurações gráficas no máximo, sem se preocupar com travamentos ou lags. Entretanto, algo que surpreendeu foi o fato de o iPhone 14 Pro manter os 6 GB de memória RAM já vistos no 13 Pro, assim como as opções de armazenamento interno de 128, 256, 512 e 1 TB. Sem dúvidas, uma das maiores diferenças entre o iPhone 14 Pro e o 13 Pro é a parte fotográfica. Entretanto, é importante deixar claro que essa mudança é perceptível de maneira mais clara no sensor principal. O aparelho 14 Pro possui câmera principal de 48 megapixels e esse é o sensor mais poderoso já utilizado pela Apple em um iPhone. Como vantagem, a qualidade das imagens geradas demonstra o maior equilíbrio de cores, nitidez e controle do HDR. Entretanto, o modo retrato desse modelo parece estar mais ajustado do que o seu sucessor, que está com algumas falhas exageradas no recorte, principalmente no cabelo. Já na câmera frontal, que se manteve com 12 megapixels, o 14 Pro fez um ótimo trabalho. Ele consegue aumentar a nitidez e o nível de fidelização dos tons de pele nas selfies. Para esse tipo de uso, ele demonstra uma evolução agradável. Bom, porém você já deve ter pesquisado aí o iPhone 13 Pro e o 14 Pro e se deparado com uma diferença de preço, talvez digamos assim, grande. Pode-se considerar uma diferença bem grande de um para o outro. O 13 Pro ele sai mais caro do que o 14 Pro, que é um modelo mais novo, sendo o 13 Pro um modelo mais antigo. O porquê disso? Vamos lá. Uma explicação muito simples para isso é simplesmente porque a Apple quer. Porque pensa bem, com o lançamento do iPhone 14 Pro,
todo mundo estava esperando que o iPhone 13 Pro ficasse muito mais barato. E agora, com o lançamento do iPhone 15 Pro, todo mundo esperava que o 13 Pro ficasse muito mais barato. E o 13 Pro é um baita de um aparelho, é um aparelho que até hoje roda tudo e pode ter certeza que ainda vai rodar por 5, 10, por muitos anos. Isso daí é algo indiscutível. Então, simplesmente para não desbancar as vendas do 14 Pro, a Apple não abaixou o valor do 13 Pro, pois quando você vai lá e vê o valor do 13 Pro e do 14 Pro, qual você prefere comprar? O 14 Pro? Além de ser mais novo, ele é mais barato. Ou seja, a Apple não gostaria de desbancar as vendas do 14 Pro, pois se o valor do 13 Pro ficasse abaixo do 14 Pro, todo mundo iria preferir o 13 Pro, tá, gente? Então esse é o motivo do 13 Pro não ficar mais barato que o 14 Pro. Pode acontecer de ficar? Pode, nada é impossível, né? Mas eu acho que esse não será o caso, pois a Apple sempre preferirá vender os modelos mais novos, tá? Muito obrigado a você que ficou até aqui para tirar suas dúvidas e deixe nos comentários, na sua opinião, o porquê que a Apple coloca o iPhone 13 Pro mais caro que o 14 Pro. Será que o 13 Pro é melhor que o 14 Pro? Qual seria o motivo? Deixa aí nos comentários e obrigado. Até a próxima.